Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, verso 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Até aqui. Curve sua fronte. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra que serve para nós como um manual de vida aqui na terra. Ela que nos ensina a cada dia, que fala conosco a cada dia. Não existe nada mais atual para as nossas vidas do que a tua palavra. E que ela fale aos nossos corações nessa noite. Que os nossos corações estejam abertos, prontos, ó Deus, a dar guarida à tua palavra. Que sejamos ministrados, edificados e transformados por ela. Nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bartimeu, o cego Bartimeu. Quem já não ouviu falar de Bartimeu, né? Dizem que Bartimeu nasceu com os olhos, nasceu enxergando, mas que quando pequeno seu pai, que era um general do exército de Israel, afrontou o exército romano quando tomaram aquela terra. E disse também que o que aconteceu foi que ou os olhos de Bartimeu foram furados ou arrancados. Seu pai foi morto e ele ficou nessa situação para que servisse de amostra grátis para aqueles que resolvessem se colocar contra o governo romano. E ele ficou assim, cego, mendigo, sem eira nem beira. Mas, não sei se você conhece algum cego, ou já acompanhou algum cego, e a partir do momento que ele tem essa cegueira, ou que ele nasce sem os olhos, enfim, ele tenta de alguma forma compensar essa cegueira. O cego ele tem o tato mais apurado, ele não sai colocando o pé em qualquer lugar, ele tem o ouvido apurado quando ele está andando no trânsito, ele ouve o carro, o caminhão, ele tem também o olfato, paladar mais apurado. Tudo isso é parte da compensação que o nosso próprio corpo faz a uma deficiência. Não é só a cegueira, qualquer outra deficiência, o nosso corpo ele vai tentar compensar aquilo. E o que acontece é que muitas vezes nós tentamos compensar aquilo que não vemos de uma outra forma. Como assim aquilo que não vemos? Eu estava conversando hoje com a minha esposa pela manhã, dizendo que os olhos da fé seriam um sexto sentido. Nós temos 5: olfato, tato, paladar, audição e visão. E quando um não funciona bem, o resto tende a não funcionar bem. E quando a nossa visão espiritual, a nossa visão da fé está defeituosa, nós tentamos compensar de alguma maneira. Eu vou começar pelas mãos. O cego, a maior distância que ele vai alcançar é a distância das mãos. Talvez do pé,
se ele esticar o pé para frente, ele alcança um pouquinho mais. Se ele estiver aquela bengalinha, a situação já muda. A bengala tem 1,5 m, 2, ele já alcança um pouco lá na frente. Mas se você tira dele a bengala, a distância que ele consegue percorrer sem tatear alguma coisa, já muda. Eu estudava no centro, pegava ônibus todo dia com um cego, um deficiente visual, que morava aqui no balneário, eu morava próximo a ele. Todos os dias, no mesmo horário, ele descia pela Praça 15, e ele e um pastor belga. O pastor belga conduzindo, parava na calçada, ele ficava junto, aí alguém fazia algum sinal, daqui a pouco o cachorrinho levantava, lá ia o cego acompanhando o cachorro. Ele sabia certinho as quadras que ele tinha que andar. Ele entrava no ônibus, não precisava nem falar, já se colocava embaixo da cadeirinha e ali ele ficava. Aqueles eram os olhos do cego, os olhos do cachorrinho. Agora, quando eu e você resolvemos com as nossas mãos dirigir a nossa vida, fica um pouco complicado. Se você viver só por aquilo que você consegue pegar nas suas mãos, você não vai muito longe. Você sai na rua, se você for só pela mão, você vai tateando de parede em parede. E quando se trata da caminhada da vida, o que as suas mãos vão resolver, se o alcance dela é curto? Se você for para os pés, o cego ele não sai andando assim, ó. Se ele tiver sem a bengala, ele vai botando o pezinho devagar. Como nosso pastor diz, com a fé primeiro você bota o pé, na certeza de que Deus vai colocar o chão. É mais ou menos assim que o cego faz, ele bota o pezinho devagar, se ele vê que tem chão, ele pisa. Senão o pé dele volta. E vai para o outro lado até achar alguma coisa firme para ele colocar os pés. Ele não sai andando de qualquer jeito. Se for pelos ouvidos, talvez a distância aumenta um pouco. Porque eu estou aqui, mas se alguém der um grito lá atrás, eu sei que alguém lá atrás está gritando. Se tem alguém perto de mim dando um glória, eu sei que essa pessoa está mais perto, porque a voz chegou mais rápido. O cego ele vivia assim também, então ele fazia um parâmetro com isso tudo para conseguir sobreviver às margens de um caminho, de uma cidade chamada Jericó. Essa cidade, Jesus passou por ela uma vez, talvez duas. Ele foi e voltou. Dali ele não voltou mais a Jericó. Então aquela era a única oportunidade que o cego Bartimeu tinha de alguma forma chamar a atenção de Jesus. Agora eu quero partir para o nosso sexto sentido. Quando nós olhamos através da fé. Marcos fala apenas de um cego, mas Lucas fala que eram dois. Bartimeu provavelmente tinha um companheiro que estava sempre junto com ele. Era companheiro na deficiência e um ajudava o outro da maneira que podia. Talvez um não enxergasse 100%, né, mas conseguia ver vulto, via de alguma forma, conseguia ajudar Bartimeu. Se Bartimeu, como dizem, não tinha os olhos ou tinha eles perfurados, então a escuridão era total. Se alguém que enxergasse alguma coisa estivesse do lado dele, já era muito bom. Mas Bartimeu estava atento. Quem olha pela fé está sempre atento. Quem olha pela fé não perde a oportunidade. Quem olha pela fé sabe a hora de agir, sabe aonde ir, aonde ficar.
e não perde tempo. Bartimeu sabia que o tempo dele havia chegado. Jesus estava no seu 3º ano de ministério, o último. Dali ele foi sentido a crucificação nesse último ano. Não voltou mais. E o que ele fez? Quando ele soube que Jesus estava passando, ele pensou, de alguma maneira eu tenho que chamar a atenção desse homem. A mulher do fluxo de sangue chamou a atenção de Jesus, correndo atrás dele e pegando nas vestes dele. Mas Bartimeu era cego. Ele não podia sair correndo atrás de um barulhão, porque onde Jesus andava havia muita gente em volta, havia uma multidão. E como que um cego vai achar alguém no meio de uma multidão? Não dá. Então, quando você não tem como fazer, você tem que ter o discernimento para usar uma ferramenta que possa ajudar você. Ele não podia sair, mas ele tinha uma ferramenta. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi isso que Bartimeu fez. Eu não posso andar, mas eu posso clamar. E de alguma maneira eu vou incomodar alguém, e o meu grito vai chegar lá onde ele estiver. Se eu e você entendemos que o nosso clamor chama a atenção de Cristo, chama a atenção de Deus, atrai o Espírito Santo, eu e você vamos clamar. Se nós estamos numa depressão, não queremos sair do quarto, não quer sair da cama, está tudo dando errado, clamar eu consigo, então eu vou clamar. E os olhos da fé nos fazem clamar. E Bartimeu clamou. Só que quando ele clamou, alguma coisa em volta aconteceu. Todos aqueles que estavam em volta dele, ei, quieto rapaz, não incomoda o mestre. Fica quieto, tu é cego rapaz, tu quer o que dele? Ele não vai fazer nada por ti. Não é o que muitas vezes a gente ouve em algum lado do ouvido, dentro da cabeça? Você não merece. Esquece, orar para quê? Jejuar para quê? Orar pela sua família para quê? Olha o mercado financeiro do jeito que está. Uma quebradeira geral, você vai orar pela sua empresa por quê? Mas quem olha pela fé, não vê dessa maneira. Quem olha pela fé, vê um Deus que tudo pode. Quem olha pela fé, vê um Deus que faz milagres. Quem olha pela fé, vê um Deus que para e presta atenção a um clamor. Porque a palavra dele diz que Deus lá no céu não está com os ouvidos tapados de maneira que não possa ouvir, e com as mãos recolhidas ou mão mirrada, de maneira que não possa levantar para abençoar a um que está na terra aqui clamando, gritando, pedindo por socorro. Esse é o Deus que nós servimos. Não é o Deus que está parado como uma estátua, que não fala, que não olha, que não se mexe. Não, querido, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é verdadeiro, e tem o Espírito Santo dele, que está aqui no nosso meio nessa noite, que você não precisa nem gritar, porque ele conhece os gemidos inexprimíveis, aquilo que você dobra o seu joelho e não tem palavras, ele entende, ele sonda o seu coração. Bartimeu não conhecia o Espírito Santo, mas ele sabia quem Jesus era. E ele clamou. Ele clamou. Ele não se preocupou com quem estava à volta dele. Ele não se preocupou com um diagnóstico que ele recebeu, provavelmente de um médico, quando ele perdeu a visão, que falou: esqueça, você nunca mais vai ver. Esqueça, você está desenganado. Esqueça, sua empresa quebrou. Seu casamento
cara, procura outra porque não vai dar. Seu filho saiu de casa, deixa ele para lá. Não, esse diagnóstico eu não recebo. Essas palavras eu e você não podemos receber, porque nós vivemos aqui nessa terra, vivemos numa ótica possível, mas acima dessa ótica está a ótica do impossível, do sobrenatural, do inacreditável, do miraculoso, e é nessa ótica que nós temos que viver. Quem está no chão vê as coisas de uma maneira, quem está na cruz com Cristo vê as coisas de outra maneira. Se você for a Israel, você vai ver onde Jesus foi crucificado e, digamos assim, tem uma vista panorâmica. Quem está na cruz tem outro ângulo. Quem está na terra se preocupando com as coisas daqui só vai ver até onde o olho dele pode alcançar. Agora, ele clamou, porque ele sabia que ele seria ouvido. Mas eu não consigo clamar, você pode pensar. Eu oro, mas parece que a minha oração não é ouvida. Eu tenho enfrentado uma maré ruim, eu tenho enfrentado uma década ruim. Sabe, eu não quero admitir, mas tem horas que eu acho que eu tenho depressão, você pode pensar. E não há mal algum você reconhecer que você precisa de ajuda. Os maiores homens da Bíblia passaram por momentos de angústia. Elias, após derrotar centenas de profetas de Baal, se esconde numa caverna e pede a morte. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se você for ler os Salmos, tem pelo menos meia dúzia deles em que Davi começa escrevendo aos prantos: Senhor, por que tu me desamparastes? Rei meu e Deus meu. Perguntando: o que aconteceu? Que eu não ouço a tua voz? Por que essa angústia toma conta do meu coração? Mas Davi sabia que quando ele clamava, Deus respondia. Jesus para a multidão, e alguma coisa acontece. Ele olha para trás, para um lado ou para o outro. O clamor chegou até ele. Provavelmente ele perguntou: quem é que está gritando aí? Alguém está gritando. Quem sabe no céu estão dizendo: alguém está orando agora, estão pedindo socorro. Quem é? É o José, que está lá na Mais de Cristo agora. Ele está pedindo socorro porque ele não sabe o que fazer. É assim que funciona, querido. O seu clamor chega nos céus. Você pode achar que ele não passa do teto, mas ele chega nos céus. E ele é ouvido nessa noite. E o que aconteceu? Ah, é um cego, mande chamar, traga ele aqui. Aí Jesus para e fica esperando Bartimeu chegar. Aí eu e você, Jesus para na nossa frente, ou Jesus manda a gente chamar, cego no chão: ei, eu sou cego, não posso ir, não posso andar. Bartimeu era um cego instituído, ele era um mendigo instituído. Como assim? Ele tinha uma capa, ele vestia uma capa que dizia que ele era mendigo. Ele provavelmente recebia um auxílio, cesta básica, não sei. Mas aquilo dava a ele o direito de ficar em qualquer lugar público pedindo dinheiro. Assim era com aquele que estava à porta do templo quando Paulo e Silas chegaram. Perdão, Pedro e João. E ele estava ali naquela condição. Provavelmente ele e outro cego. E agora, quem levanta primeiro? Quem acha o caminho primeiro?
Jesus mandou: tragam-no aqui. Só que ele era limitado. E aquela capa significava muito mais do que um aval para ser pedinte. Aquela capa tinha para ele um resultado de negação. Tinha um resultado de desamparo, de rejeição. Tinha um resultado de margem da sociedade. Tinha um resultado de filho órfão de pai. Tinha um resultado de filho que não tinha nada, que não podia fazer nada, que era um total incapaz. Quantas vezes eu e você nos sentimos com uma capa dessa? Resultado que algo muitas vezes nós não fizemos, somos resultados do meio. Eu hoje sou assim porque aconteceu isso comigo quando eu era adolescente. Eu fui maltratado. Me disseram que eu nunca seria alguém na vida. Disseram que para mim não ia ter jeito. Disseram que eu podia fazer qualquer faculdade, que não ia adiantar. Quantas vezes você já carregou uma capa assim? Ele levantou e ele largou a capa. Eu e você temos que nos colocar de pé e largarmos as capas que estão nos segurando, que estão nos impedindo de percorrer o caminho para o nosso propósito. Nós temos que nos desfazer. Muitas vezes essa capa pode ser uma mágoa, um rancor, um perdão não liberado. Pode ser um trauma que você carrega de infância. Mas em nome de Jesus, hoje você vai se colocar de pé. Essa capa vai cair, ela vai ficar no chão. E você não vai olhar mais para trás, você não vai mais pensar nessa capa, porque o Mestre está te esperando nessa noite. Ele mandou te chamar, e você está sendo levado para a presença dEle. Os olhos da fé permitiram a Bartimeu levantar, e ele foi até o Mestre. Ele não olhou para as suas limitações. E mais do que isso, ele chegou na frente do Mestre. E pelos olhos da fé, ele sabia exatamente o que ele precisava. Jesus olha para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? O que você quer que Deus faça por você hoje? O que eu posso fazer pela sua vida? O que eu posso fazer pela sua casa? Qual é a página da sua história que você quer que eu reescreva? O Senhor pergunta para você hoje nessa noite. Qual foi o momento da caminhada que você parou, que você botou uma capa e estagnou? Ele tem poder para reescrever a sua história. Ele tem poder para fazer tudo novo. Mas Ele já fez uma vez, mas Ele pode fazer novo de novo. Ele é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance. A misericórdia dele se renova sobre a minha e sobre a sua vida a cada manhã. A cada manhã. Se você pensar nisso, a nossa vida é feita de ciclos, de dia e de noite. Ciclos de alegria, que é o sol da justiça sobre as nossas vidas. E ciclos de noite, que é a escuridão, as trevas, o medo. Mas a cada manhã a misericórdia dele vem e se renova. Bartimeu parou na frente de Jesus e ele não titubeou. Ele não pensou: sabe, eu queria sair daqui, queria ter uma casa para morar,
queria uma família. Mestre, que eu torne a ver. Mestre, que eu veja. Eu quero ver, eu quero enxergar. Foi o que ele respondeu. Nos evangelhos houve um centurião que parou Jesus. E ele pediu uma coisa a Jesus. Jesus fez a mesma pergunta que ele. O que queres que eu te faça? E ele falou, eu tenho um soldado meu lá. E ele está muito doente. Só que o trajeto era longo. E Jesus falou, não, eu vou lá. Ele falou, não te incomodes, mestre. Eu sou um centurião. Centurião é aquele que coordena pelo menos 100 homens. Eu tenho homens abaixo de mim. E quando eu dou uma ordem a eles, eles prontamente fazem. Se tu apenas liberares uma palavra, eu sei que o meu servo lá vai ser curado. Eu sei que se dos céus for liberado uma palavra a teu respeito, agora, nesse momento, lá onde estiver o teu problema, a tua causa, a enfermidade, a porta fechada, lá ela vai ser aberta, lá a cura vai chegar, lá a resposta vai chegar, porque a palavra dele tem poder. E foi isso que Bartimeu fez, mestre, que eu torne a ver. Aí a última coisa, muitas outras coisas os olhos da fé vão fazer por você, mas que eu elenquei, a sétima. Quando nós olhamos através da fé, nós recebemos graça de Deus para cumprir o nosso propósito. Essa graça, ela é uma força capacitadora. Graça não é o que dizem por aí, a super graça que você pode fazer qualquer coisa que está tudo certo. Se você acreditou nisso, me desculpe, enganaram você. A graça é algo que vem dos céus, sobre a minha e sobre a sua vida, para nos fortalecer, para nos capacitar, para nos conduzir, para que nós possamos cumprir o propósito que Deus desenhou para mim e para você nessa terra. Isso é graça. E os olhos da fé, quando eu e você conseguimos ver através da fé, a graça de Deus desce sobre nós. Bartimeu recebe uma palavra de Jesus. Vai, a tua fé te curou. E alguns adicionam o texto maçorético, a tua fé te salvou. Porque de qualquer milagre que você possa viver nessa terra, o maior milagre deles é a salvação. A graça de Deus vem sobre nós para nos conduzir ao eterno. Nós estamos aqui por um tempo para cumprir um propósito, mas o nosso propósito sublime é irmos aos céus morar com Cristo. Essa é a maior graça que eu e você podemos receber. Eu quero que você se coloque de pé.